Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 105, Ação e Reação, livro de Chico Xavier, né? Então hoje novamente os nossos amigos me deixaram à disposição para não só ler e analisar na íntegra essa matéria contida nesta obra. É óbvio que os nossos amigos se fazem presente, mas por uma questão assim de poupar as minhas energias físicas, eles assim estão um pouco cautelosos, que eu agradeço, mesmo sabendo que eu não mereço. Então vamos lá. Interessando-nos vivamente pela solução do problema, ouvimos a palavra do ministro, que concordava com o parecer da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele no círculo em que delinquira. Então, olha só, a fim de restituir aos irmãos expoliados os sítios de que haviam sido expulsos, acentuou, contudo, que o criminoso, conforme as alegações dele mesmo, não desfrutava qualquer atenuante das culpas que lhe eram imputadas. Antônio Olímpio é o nome desse ser que nesse instante o ministro acho que é Sanzio, né? Ministro Sanzio, Antônio Olímpio, ele fez assim uma análise, né, da ficha espiritual de Antônio Olímpio. Concordou o dirigente da casa, vivera para si, entregue à desvairada egolatria, não conhecera senão as suas conveniências, conservara no mundo o dinheiro e o tempo, sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Então, veja bem o materialismo, o apego aos bens materiais, o apego ao dinheiro, enfim. Quando nós nos conscientizarmos de que somos usufrutuários, quando nós nos conscientizarmos, a vida aqui na Terra, ela será vista de uma outra forma. Será muito mais belo tudo aqui. Aqui é belo. Aqui é maravilhoso. Mesmo em meio às dificuldades, às intempéries, aqui é maravilhoso.
muitas vezes o estado de ignorância em que nos encontramos que não nos permite enxergar a beleza. Então, esse Antônio Olímpio, ele isolara-se em prazeres perniciosos e por isso não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia funcionando em seu favor. Então, olha só que tristeza. Ele isolara-se em prazeres perniciosos aqui na terra. Por isso não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia funcionando em seu favor. Quantos bilhões de espíritos nesse instante se encontra nas mesmas condições que esse nosso irmão Antônio Olímpio, apegado aos bens materiais, vivendo só do prazer primitivo, um orgulho com o egoísmo, o egocentrismo, com falta de humildade, com falta de paciência. E com isso, ao deixar o corpo físico, retorna à parte espiritual, à erraticidade, em situações deploráveis. Pois quantos bilhões de espíritos não se encontram nestas condições nesse instante? Veja bem, nada contra, nós só não podemos citar nomes, mas quantas mil instituições filantrópicas nesse exato momento no Brasil, vamos citar Brasil, que estão passando por dificuldades financeiras, não é? Quantas mil instituições filantrópicas? Só que existe uma lei, veja bem, que se os empresários fizer doação de livre e espontânea vontade àquelas instituições, é abatido no imposto de renda deles. Então vamos pensar por aí, só para você ter uma noção do que nós estamos dizendo. Vamos pensar que tem um empresário aí, que ele tem lá, por exemplo, 100 milhões ou 100 bilhões, mas vamos pensar assim, 1 bilhão, né? 1 bilhão. Então, se ele faz doações às instituições de caridade, na prestação de conta, né, abate no imposto de renda dele, diminui. Mas não, os empresários, eles não doam. Agora, veja bem, gente, não é generalizando não, tá? Mas 90% dos empresários, em 100%, não fazem doação. Eles preferem pagar o imposto de 27,50%, 27,5% da verba que eles têm. Então vamos pensar assim, 1 bilhão
empresário, ele acaba pagando por ano de imposto 275 milhões de impostos. Ele devolve para o governo 275 milhões. Por que não doa esses 275 milhões para as instituições de caridade? Então veja bem, infelizmente, só se conscientizam-se desse crime contra si próprio e contra a sociedade quando retorna à pátria espiritual. Oh, meu Deus, por que eu não doei? Por quê? Em vez de deixar de pagar para o governo, por que eu não doei? Já que existia essa lei lá, por que eu não doei para as instituições de caridade? Então, olha só, esse Antônio Olímpio, ele isolara-se em prazeres perniciosos aqui no corpo físico, e por isso não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia funcionando em seu favor. A gratidão alheia. Ele não ajudou ninguém. Porque quando você ajuda, você é ajudado. Quando você dá, você recebe. Quando você doa, você recebe. Porquanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer no quadro diminuto em que se lhe encerrava o estreito mundo familiar. Era o único jeito que ele tinha. Era, pois, um companheiro realmente complexo, com extremas dificuldades para ser auxiliado no retorno à experiência física. Ele não possuía praticamente quase que mérito algum. Quase que mérito algum para ser auxiliado ao retorno ao corpo físico. O magnânimo mensageiro, entretanto, recordou que a esposa e o filho lhe eram devedores de insuperável carinho. Olha que interessante. Ele tinha, um filho e uma esposa que eram devedores de insuperável carinho. Esses dois corações surgiam ali, segundo a lei, como valores benéficos para o delinquente, porque todo bem realizado, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica. Existem casos que o indivíduo, ele encontra, assim, perante a contabilidade divina, numa situação tão crítica, mas tão crítica, que sem mérito nenhum de retornar e de retorno ao corpo físico. Eu digo por experiência própria minha. Isso é pessoal, eu posso dizer. Aconteceu comigo. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas você consegue se lembrar? E, gente, eu consigo me lembrar de tanta coisa. Mas acontece que eu não fico por aí falando, porque acontece que isso faz parte do meu processo evolutivo. Mas vejamos, eu nasci em 1969. Mas acontece que havia um impasse na minha reencarnação.
Qual impasse? Eu não tinha mérito nenhum para reencarnar. Eu praticamente ia contar com a misericórdia do Pai, como eu contei, e com a misericórdia de alguns amigos. Misericórdia. Misericórdia não é mérito, tá? Mérito é algo totalmente diferente. Então, eu nasci em 1969. Só que tem um porém. Em 1967, 2 anos antes de mim nascer, os amigos espirituais, eles me levaram até o meu pai e a minha mãe, no corpo físico, à noite. Eu me lembro disso como se eu pudesse, eu desenharia uma tela daquela cena, daquele momento. Eu me lembro nitidamente desse momento como se fosse agora. E faz parte do estudo aqui, o que eu estou contando. Os amigos espirituais me levaram em 1967, 2 anos antes de mim reencarnar, até a casa do meu pai e da minha mãe. E o meu pai e a minha mãe, eles estavam dormindo. E os amigos espirituais apontaram o casal lá na cama e me disseram assim: esse casal, eles aceitaram te receber no corpo físico, nesta existência. Apenas esse casal aceitou te receber. Aí eu quis saber o porquê que apenas eles. Eles me disseram assim: pelo fato, primeiro, pelo fato de você não ter mérito nenhum. Então você encontra no demérito. Aqueles realmente que fazem parte do seu clã, você os prejudicou demais. Então eles, nessa existência, eles querem ver você distante deles. O que eu estou dizendo é sério, gente, não é brincadeira. Isso aconteceu comigo. Então eles querem te ver distante, né? Eles querem te ver distante. Eles não querem ter você próximo a eles. E esse casal aí, eles, perante a contabilidade divina, eles são muito endividados. Eles cometeram barbáries em existências passadas. Então, cada bem que se faz, uma dívida que se ameniza. Cada bem que se faz, um mal que se ameniza, que diminui. Então eles foram orientados de que, se eles foram orientados que, recebendo você nesta existência, porque você precisa reencarnar, a dívida deles diminui bastante. Diminuiria bastante. Eu falei, mas quanto por cento? Eles me disseram: isso nós não temos permissão para te dizer. Então veja bem, eu não tinha mérito para reencarnar naquele meu clã,
Ninguém queria me receber no corpo físico aqui, não queria me conceder uma oportunidade aqui no corpo físico de reencarnatória. Aquele casal endividado me receberam porque eles ficaram sabendo que se eles me dessem uma oportunidade, diminuiriam a dívida deles de existências passadas. Só que eu tinha estudado, eu tinha me preparado para reencarnar. Eu tinha um programa, e esse programa, ele iria até os 22 anos de idade. Pois bem, um amigo que também encontra-se reencarnado hoje, ele aproximou-se de mim e me disse: por que você não deixa para reencarnar, então, depois do ano de 2000? Em vez de reencarnar agora em 1969, por que você não deixa para reencarnar depois do ano de 2000? E eu, como sou assim muito astuto, eu disse: não, o que tem que ser feito agora é agora, já que eles me aceitaram, aceitaram me dar uma oportunidade, então eu vou reencarnar agora em 1969. Isso era em 1967. Eu me preparei mais um ano, depois veio o processo da concepção e em 1969 eu fisicamente cheguei aqui ao mundo físico. Aí você pode me dizer assim: Luiz, mas eu não acredito nessa história que você está contando. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou narrando essa história para você acreditar. Eu estou narrando essa história para mim mesmo. Porque isso aconteceu comigo e acontece com bilhões de pessoas aqui na Terra. Porque é preciso entender que todos nós nos encontramos na condição de filhos pródigos. E por esse motivo, nós só nos encontramos no corpo físico graças à misericórdia de Deus, de Jesus, a misericórdia dos amigos espirituais e de muitos amigos que nós temos no corpo físico. Então é o caso. Aí você pode me dizer assim: mas você reencarnou com uma programação até 22 anos de idade, mas você já está com 56. Acontece que chegando aos 22 anos, eu tive uma prorrogação até os 32. Aos 32 até os 42. Os 42 até os 52. E chegando aos 52, eu não tive mais informação se eu ia ter prorrogação ou não. Quanto tempo eu permaneceria mais no corpo físico através das prorrogações. Então, pode ser que eu fique sabendo que o meu retorno vai ser daqui 20, 30 anos, como também eu posso retornar a qualquer momento, porque eu não fui informado pelos amigos espirituais, porque toda vez que eles trabalharam nas prorrogações, eles me informaram, e dessa vez agora não me informaram mais nada. Mas por que prorrogação? Porque, veja bem, em time que está ganhando, não se mexe. Então, eu trabalhei um pouco na obra até os 22 anos, então eu estava muito bem no corpo físico trabalhando, então eles me deram mais 10 anos no corpo físico de prorrogação. Já que você está trabalhando muito bem aí, continue, mais 10 anos. Chegou aos 32, para que você está trabalhando, continue aí, porque vantajoso, gente, é permanecer no corpo físico, trabalhando para Deus, para Jesus, para a humanidade, em prol da nossa evolução
interior espiritual, né? Mas acontece que é o seguinte, há casos e casos, cada caso é um caso. Então vamos para o próximo vídeo, porque você pode pensar que essa história que eu narrei não tem nada a ver, mas ela é praticamente quase que semelhante à história do nosso irmão Antônio Olímpio, que não fez nada para merecer nem reencarnar. Agora, quantos bilhões de pessoas encontram-se no corpo físico nessas condições? Eu tenho ciência de que eu não fui flor que se cheirasse em existências passadas, mas graças a Deus me concederam a oportunidade de retornar ao corpo físico através da reencarnação. Eu me lembro desses detalhes todos. Eu não estou dizendo isso para convencer, para ninguém acreditar, até porque onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Está tudo na minha consciência o que eu estou dizendo. O nosso irmão Marcílio, que aqui está presente, ele sempre nos diz assim: nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então, pode ter certeza que eu não estou aqui falando para enganar ninguém, porque ao tentar enganar alguém, eu é que sou enganado. Vamos para o próximo vídeo.